Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje eu trago uma resenha de um filme. Esse filme eu não tinha ouvido falar, foi uma colega minha da faculdade que indicou. E ele realmente mexeu muito comigo. Durante todo o filme eu consegui fazer várias reflexões muito positivas e por isso que eu decidi trazer ele aqui pra gente conversar. Então o filme é O Doador de Memórias, tá? Então vou explicar como a gente sempre faz, né? Explicar rapidinho sobre o filme, sem muitos spoilers. E depois, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as reflexões que eu trago aqui para pensarmos aí juntos um pouquinho sobre a vida. Bom, o filme trata de uma comunidade. Então aconteceu uma crise, né? Aconteceu um caos e a comunidade teve que ser reconstruída. E nessa reconstrução, os governantes da comunidade criaram uma comunidade isolada, então com limites, né? E onde eles todos os dias, através de uma injeção, as emoções são bloqueadas e a memória é mantida esquecida dos habitantes dessa comunidade. Por quê? Porque o intuito da comunidade é a igualdade. Então, não havendo emoção, né, não havendo discordâncias em bens materiais e outras coisas, não existe conflito, não existe guerra, não existem brigas. Então todos usam os mesmos tipos de roupa, todos utilizam palavras específicas, né? Todos estão nos mesmos tipos de casa, moram em casas similares, mesmo meio de transporte. Nesse contexto, as crianças então são observadas por um grupo de anciões. Então, até o final do colégio, eles são observados, eles passam por vários estágios que seriam passar por diferentes profissões, né, que eles chamam de atribuições, e é o grupo de anciões que decide no final, então no início da vida adulta, no final da escola, para onde que cada pessoa, para cada adolescente vai. Então qual que vai ser a atribuição, a profissão, a ocupação de cada um, baseado nas suas aptidões, os seus talentos observados durante toda a vida. E o personagem principal, ele tem quatro pontos positivos que fazem dele uma pessoa diferenciada. Eu até escrevi aqui para não esquecer as 4 aptidões, que é inteligência, integridade, coragem e capacidade de ver além. E ele se sente diferente por ele ter essa capacidade de ver coisas e sentir as coisas de forma diferente dos demais. E por isso ele é o escolhido para ser o recebedor de memórias, do doador de memórias, que é um senhor já um pouco mais velho e precisa repassar isso para alguém. Todas as memórias do mundo, né, fora da comunidade deles, estão então armazenadas com o doador. E através dele, ele repassa para o rapaz todas as memórias do mundo, com o objetivo do quê? De que ele seja uma pessoa que traz a sabedoria baseada no passado. Então, quando a comunidade passa por alguma questão e precisa de uma ajuda, é ele quem tem a palavra da sabedoria, porque ele utiliza o que ele conhece da vida, do mundo, das experiências do passado para resolver aquele problema pontual. Então, frente a isso, o rapaz recebe tudo isso e a partir de então é que acontece todas as histórias, né, da comunidade. Vou parar por aí para não dar spoiler, porque o filme é muito legal, e vamos então às reflexões. A primeira reflexão que eu tiro é justamente esse bloqueio, né, essa exclusão de emoções. Então eles têm palavras específicas para falar um pouco sobre o sentimento, sobre o que eles estão sentindo, mas palavras específicas, né? E amor, por exemplo, é uma palavra que não é permitida. Então, eles não têm brigas mesmo, eles não passam por caos, por conflitos, nada disso. Porque não existe toque, não existe contato, não existe paixão, né? E isso faz o quê? Como todo mundo tá igual, numa mesma sociedade igualitária, não existe também o ego gritando de uma forma tão grande como nós que passamos por isso, né? Nesse meio bem discrepante. Só que é muito fácil, né, gente, quando isso acontece. É o mesmo quando monges sobem lá na montanha, se isolam do mundo para meditar e para se entender, né?
Os monges fazem isso, muitos voltam para trazer a sabedoria do que entenderam nesse processo de silêncio e de meditação, e trazem. Mas o que eu digo é desses que realmente se isolam para a vida inteira e permanecem isolados a vida inteira, isolados de todo tipo de conflito e desequilíbrio que possa haver. Mas como eu digo, é muito fácil nós nos mantermos equilibrados quando nós não estamos diante de situações conflitantes. Então uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, para os meus coaches que tem muito medo, só bate o carro quem dirige. Quem não dirige não vai passar por essa experiência. Mas e aí, né? É muito fácil nós termos equilíbrio quando nada ao nosso redor está nos atingindo. Mas a vida não é assim. Infelizmente as coisas não são assim. Nós passamos todos os dias por situações conflitantes e tá aí o aprendizado. Tá aí eu me olhar, eu olhar para o conflito e perceber como que eu tô lidando com tudo isso e buscar o meu equilíbrio mesmo entre conflito. Então isso é o equilíbrio. Equilíbrio não é eu passar pela vida sem nenhuma questão a resolver. Equilíbrio é eu conseguir, em meio ao caos, voltar ao meu centro sem deixar com que as emoções se tornem muito discrepantes. Então, sim, nós temos que olhar para os nossos desequilíbrios, para as situações conflitantes, entendendo que é isso que nos traz mais maturidade, aprendizado, evolução e crescimento. Outro ponto que eu trago, ele começa a parar de tomar as injeções que bloqueiam os sentimentos, as emoções. E junto a isso, nesse processo de ele começar a ter acesso ao que é o mundo, que não é só aquela bolha que eles vivem, ele começa a questionar muito as coisas, questionar as guerras, os conflitos, questionar também o porquê deles viverem daquela forma, porquê não poder ser de outra forma. Então ele fica muito alegre em momentos de felicidade, quando ele recebe essas memórias, assim como ele fica com um conflito interno muito grande quando ele também percebe a morte de animais e guerras e tudo mais. E ele começa a se incomodar com isso. E por quê? Porque são as primeiras vezes. É quando ele está descobrindo tudo isso. E qual que é o meu paralelo aqui? É que a gente às vezes assiste um noticiário na televisão de um estupro, de um sequestro, de uma guerra, de corrupção, e aquilo já não nos dói mais, aquilo já não nos impressiona mais, porque nós já não vemos mais isso pela primeira vez. Todos os dias, se eu ligar a televisão, vão ser as mesmas notícias, porque é isso que o mundo está passando nesse momento, né? Claro, também poderia passar coisas positivas, né? Mas é uma notícia boa no final do jornal, né? E todo o resto do período geralmente são notícias pesadas. Então, nós não podemos perder o nosso senso de raciocínio, o nosso senso crítico. Não é porque nós já estamos acostumados com isso que isso seja uma coisa normal, não é normal. Pode ser que seja comum tudo que acontece no mundo, mas não é normal. Então nós não podemos nos acostumar com isso. É a mesma coisa uma relação abusiva. A primeira, a segunda, a terceira vez dói. Daqui a pouco a gente já está arrumando desculpa para a pessoa ser daquele jeito. Mentiras, eu conto uma mentira, eu conto a segunda, eu conto a terceira. Daqui a pouco eu já me tornei uma mentirosa nata. Porque eu me acostumo com as coisas. Gente, isso é normal do ser humano se acostumar. Mas nós podemos sim desenvolver mais o nosso senso crítico, pra gente observar o que tá certo, o que não tá certo, o que eu preciso mudar, o que eu vou manter. É o senso crítico que vai fazer eu chegar mais perto possível dos meus objetivos ou alcançar os meus objetivos. Agora, se eu simplesmente estou dançando conforme a música, me levando, né, pra onde a maré me levar eu vou levar, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também, aí realmente, né, eu não estou vivendo com congruência, não estou vivendo com alinhamento ao que talvez eu julgue como verdade. Outra passagem do filme que é uma das minhas favoritas é quando ele começa a entrar em muito conflito de tantas memórias que ele está recebendo e percebendo realmente o lado doloroso, né, de tudo, e ele tem que guardar tudo aquilo que ele não pode contar pra ninguém, porque o sistema funciona daquela forma. Ninguém pode descobrir que existe uma forma diferente de viver. Ele começa a guardar tudo aquilo pra ele e ele chega a um ponto onde ele pensa em abandonar a função. Ele não quer mais aquela atribuição porque ele tá sofrendo demais com aquilo e ele diz: eu só gostaria de voltar ao que eu era antes, ao saber o que eu sei, o que eu sabia da vida antes. E, gente, é aquilo que eu sempre falo. O caminho da consciência é um caminho sem volta.
Por isso que eu utilizo tanto o vida consciente, né, a palavra, né, a expressão vida consciente em tudo. Porque quando eu crio a consciência, é como se a luz iluminasse tudo que está escuro que eu não conseguia ver o que é. A minha mente se expande, se abre, eu desperto, eu desligo o piloto automático. Eu saio da inconsciência, eu crio consciência de tudo, da minha vida, das minhas ações e dos demais. Mas é um caminho sem volta. Porque depois que eu sei a verdade, eu não posso fingir que eu não sei mais. Eu não consigo voltar lá atrás e apagar da minha memória. Por isso a nossa responsabilidade. Quem está aqui nesse canal é porque são pessoas de luz que estão buscando se melhorar, que estão buscando se entender, para entender o próximo, para ser um cidadão melhor no mundo. Então nós somos seres de luz e nós temos obrigação de levar isso adiante. Você não precisa sair por aí ensinando as pessoas, você faz a sua parte. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença no teu ambiente. E sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém nos analisando, seja para criticar ou seja para elogiar, mas sempre tem alguém olhando. E se você fizer a tua parte, pode ser que alguém aprenda, vendo que você está agindo diferente da maioria, você está agindo com mais consciência. Então não adianta a gente aprender um monte de coisa e daí porque começa a doer, eu abandono tudo e vou voltar a ser o que eu era. Você pode até voltar a fazer ou continuar fazendo as ações que você fazia antes, mas você sempre vai ter uma inquietação dentro de você, porque você sabe que você está fazendo o A, mas na verdade você sabe que o correto é o B. Outra passagem muito bonita também é quando ele define fé, né? Que fé é aquilo que você enxerga mais além. E ele faz uma analogia como o vento. Você não vê, mas você sente, você sabe que ele existe. Então eu prefiro viver com fé, eu prefiro acreditar que existe uma força maior, que existe algo maior que nos governa, que nos protege, porque eu sinto um amor, eu sinto uma energia, eu sinto uma proteção. Eu não sei se todos que estão assistindo sentem, mas você pode escolher. Você pode acreditar em coisas que os teus olhos não veem, porque nós não somos única e exclusivamente matéria. A física quântica já nos ensina, a física, né, já nos ensina. Todo o corpo tem um campo de energia, porque são átomos, né? É nessa vibração das moléculas gera um campo eletromagnético. Então nós somos muito mais. Quando nós ligamos para alguém, nós não vemos essa onda acontecendo, mas nós sabemos que existe. Quando eu ligo a televisão, eu não sei de onde que está vindo, mas eu sei que está ali. Então eu não preciso ser uma pessoa tão cética, incrédula, de só acreditar no que os meus olhos veem. Essa é a minha opinião e você pode discordar, ok, mas a fé é isso, é você saber que existe algo além, é você se segurar em algo a mais, porque a vida não pode ser só o que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. A vida certamente é muito mais do que isso. E quanto mais eu entro em contato com o meu eu superior, com a minha espiritualidade, mais o mundo se abre aos meus olhos e eu me torno mais perceptiva para todo esse mundo além, metafísico, digamos assim, que vai além dos nossos olhos. Gente, eu tinha outras reflexões, mas eu tô vendo que o vídeo já tá super longo, então eu vou terminar aqui com uma frase linda de definição de amor, que é: amor é o que você sente por outra pessoa. A mente não consegue explicar. E você não consegue fazer com que suma. Então, é algo genuíno, é algo maior do que nós não temos tanto domínio. Nós podemos dominar a paixão, nós podemos dominar o apego, a carência, mas o amor, quando ele chega, não tem muita explicação. A gente até tenta racionalizar, mas ele é totalmente emocional. O amor é emoção, é coração, é intuição, é a nossa essência maior. Então, mesmo que a gente tente achar respostas e explicações, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar nessas respostas. O filme é incrível, eu queria fazer mais reflexões, não vai dar tempo, então assistam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e voltem aqui para deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do filme e quais as reflexões que vocês podem trazer pra gente trocar aí mais ideias, né? E expandir a mente para ideias às vezes diferentes da nossa e de visões diferentes. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá!